Seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Hanuruch, a gente chega agora na Halachá Yud Bet, a gente está tratando da tefilá da pessoa no Beit HaKnesset. Até agora a gente viu sobre a corrida para o Beit HaKnesset, que a pessoa deve escolher um lugar específico onde rezar, e agora a nossa Halachá trata o que acontece se eu não tenho como ir para o Beit HaKnesset. Como eu devo fazer a minha tefilá? Onde, quando, que horas? Fala o Kitzur Hanuruch. אם מחמת איזה אונס אינו יכול ללכת לבית הכנסת או לבית המדרש, ואפילו לשאר מניין קבוע יש לו איזה מניין מללכת, se a pessoa por algum motivo ele não tem como rezar com minyan, ele não tem como ir até o Beit HaKnesset, o Beit HaMidrash rezar, ou algum outro minyan que ele tenha por perto, tenha na cidade dele, no bairro dele, e tametz lekabetz asara anashim shetpel al kol panim beveito batzibur, ele deve se esforçar para trazer até ele 10 pessoas. Se você não tem como ir até o Beit HaKnesset, tenta trazer, digamos assim, o Beit HaKnesset para você, tenta fazer um minyan na sua casa. Alguém que está doente, ele não pode sair de casa por algum motivo, ele deve se esforçar para buscar trazer pessoas para dentro da casa dele, assim ele vai conseguir um minyan. Vimi efshalo, tudo isso é válido, obviamente, para homens que têm obrigação de rezar com o minyan. Vimi efshalo, e se mesmo assim ele não pode, ele não tem como juntar o minyan, ele vai ter que rezar sozinho, itpalel al kol panim beshasha tzibur mitpalim daz yetratzon. A pessoa deve se esforçar para rezar justamente no horário em que o tzibur está rezando. Então, se ele está acostumado a fazer shacharitas 8h15, e ele tem um horário específico de mincha e de ervit, que ele está acostumado a rezar nesse horário, e o Beit HaKnesset dele reza nessa hora, então ele deve rezar justamente nesse momento. Se a pessoa estava viajando, ele não está na cidade, ele está num lugar onde não tem minyan, ele deve buscar rezar no horário em que o tzibur está rezando, porque esse horário, para ele, é definido como etratzon, é o momento no qual as tefilot são mais aceitas, como se ele estivesse junto com o tzibur. Ou, por exemplo, alguém que mora num lugar onde não tem minyan, ele deve buscar rezar no horário que se reza na cidade. Então, Shacharit tem horários específicos, não vai rezar nem tarde demais, nem cedo demais. Mincha e Arvit próximo do pôr do sol, buscar sempre um horário em que o tzibur está rezando também. Porém, se a pessoa precisa estudar, ele tem um havrut, ele precisa estudar com alguém, ou ele precisa trabalhar, ele tem algum trabalho que ele precisa fazer. E a gente viu lá atrás, no 8º capítulo, que essas coisas são proibidas de serem feitas antes da tefilá. Com relação ao estudo, tinha machloket entre os Rishonim. O Rashi falava que não podia nem estudar, assim também traz o Shulchan Aruch, mas Lemaase, a gente sim estuda antes da tefilá. Porém, trabalhar, a gente viu que é proibido trabalhar antes da tefilá. Então, o que ele faz nessa situação? Nesse caso, que ele precisa trabalhar, ele não tem opção, ele não tem como postergar o trabalho dele, ele pode antecipar a tefilá dele a partir do momento chamado Netzachama, que é quando o sol começa a aparecer, e seguir em frente com o dia dele, mesmo que ele vai acabar rezando sem minyan, caso seja realmente necessário. Halachá Yud Gimel. וכן מי שחלש ליבו וקשה עליו להמתין מלאכול עד לאחר גמר תפילה בציבור, assim também alguém que por algum motivo ele está muito fraco, ele não tem força de rezar, ele precisa comer, ele não tem como esperar a tefilá acabar. Igual no fim da halachá anterior, que a pessoa às vezes não tem força. Não tem força não, desculpa. A pessoa precisa trabalhar, então ele antecipa a tefilá. O que acontece se a pessoa precisa comer? Ele está fraco, ele não consegue esperar até o fim da tefilá. Então, com relação à comida também, a gente viu que é proibido comer antes da tefilá, só uma quantidade mínima. Mutar lo lekdim tfilato beveito, kedei leechol miad. Ele pode antecipar a tefilá, rezar mais cedo, para poder comer. Sim? Alguém que realmente ele não tem como esperar até o fim da tefilá beminyan, ele pode antecipar, rezar sozinho em casa e comer quando precisa. Vedavka beveito mutar lo lekdim tfilato letfilat tzibur. Porém, isso que ele pode rezar antes do tzibur, rezar sozinho, isso é só se ele está em casa. ואפילו אם רוצה לצאת חוץ לבית הכנסת להתפלל קודם הציבור, אסור. אלא אם כן רואה שהציבור מתאחרים להתפלל בפני עצמו כדי שלא יעבור הזמן. Porém, se a pessoa está no Beit HaKnesset, você não pode começar a rezar antes do tzibur. Mesmo ir lá para a entradinha e rezar lá sozinho, também não. No momento em que a pessoa está no Beit HaKnesset, ele deve rezar com o tzibur, ele deve rezar junto com o minyan que está rezando com ele, não pode rezar antes das pessoas que estão por lá. Somente em casa ele pode rezar no horário que ele quiser, mas quando ele está na sinagoga mesmo não pode, a não ser que ele vê que a tefilá está demorando demais e vão perder o horário da tefilá, aí é beceder, porque o tzibur não deveria estar fazendo isso, então nesse caso é permitido. Mas se a pessoa está correndo, está com pressa, ele pode rezar antes sozinho em casa, mas não na sinagoga.
וכן אם הוא חולה או שיש לו אונס אחר, מותר להקטין תפילתו אפילו בבית הכנסת, porém se a pessoa está doente, ele está passando mal, começou a tefilá, ele começou a passar mal, ele precisa comer alguma coisa, nesse caso ele realmente pode antecipar a tefilá dele, mesmo que ele se encontre no beit knesset, para poder comer, ou se de repente aparecer alguma coisa que ele precisa sair correndo, nesse caso ele sim pode antecipar, porém se ele tem como ir para casa rezar e não rezar no beit knesset, é o ideal. Próxima alahá Yud Dalit. Essa alahá e a próxima são menos comuns hoje em dia, mas vamos completar aqui o nosso siman. יש אומרים שאם התפללו ציבור בבית הכנסת ואחר כך באו ציבור אחר להתפלל שם, אין לשליח ציבור השני לעמוד במקום שעמד הראשון, משום דאבי גנאי לראשונים, אם לא שכבר יצאו הראשונים מבית הכנסת. Tem quem diga que se tem beit knesset onde teve minyan, grupo de pessoas rezou lá, e eles acabaram a tefilá, e agora chegou outro grupo de pessoas para rezar, o segundo grupo não deve rezar exatamente no mesmo lugar que o primeiro rezou, porque parece que ele está desconsiderando o primeiro grupo, a tefilá do primeiro grupo, e está fazendo uma tefilá nova. A não ser que todo mundo que estava no meu primeiro minyan já saiu. Porém, hoje em dia que muitos Batei Knesset, eles já têm pré-programado horários, alguns horários para tefilá, então já não tem essa suspeita de desprezo, assim, cada um sabe que ele tem um horário específico dele de rezar, então hoje em dia já não teria problema nessa questão. ואם הראשונים הוציאו ספר תורה וקראו בו, אין לאחרונים להוציא שנית ספר תורה לקרות באותו בית הכנסת. Assim também, se o primeiro grupo já tirou o Sefer Torah e fez Kriyat Torah, já leu a Torá, a Parashá que deveria ser lida naquele dia, segunda, quinta ou Shabbat, o segundo grupo não deve tirar novamente o Sefer Torah, porque eles deveriam ter ouvido com o primeiro. Isso é uma das opiniões da Halachá. Mas em muitas comunidades não se preocupam com essas questões, então vai tudo de acordo com o costume. De novo, na maioria das sinagogas, pelo que eu conheço, acho que em todas, nenhum tem essa preocupação de não ter 2 minyanim, de não ler novamente o Sefer Torah. הלכה ט"ו, כופים בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת או בית המדרש ולקנות ספרים ללמוד בהם. Pessoas que moram em uma cidade, que fazem parte de um bairro, de uma comunidade, eles podem obrigar uns aos outros de participarem da construção de um Beit HaKnesset, de um Beit HaMidrash, de comprar livros. A sinagoga onde se reza, o Beit HaMidrash onde se estuda e os livros nos quais se estudam, eles são a essência de toda e qualquer comunidade. É uma necessidade básica de qualquer comunidade. A Tefilá e a Torá, esses dois andam juntos, eles completam a harmonia da conexão da pessoa com a Kadosh Baruch Hu. Então isso daqui existe obrigação, todos são obrigados a participar da construção do Beit HaKnesset e do Beit HaMidrash, da reza e do estudo, a ponto de que se alguém não quer, os outros podem obrigar ele a contribuir. Bimkom Shem Minyan Tamid, lugares onde não tem um minyan, lugares, comunidades onde o número de pessoas para formar um minyan, que é um mínimo de 10, é muito, não tem tanta gente, é sempre limitado. Kofim Zeh בכנסות שיבואו תמיד לבניין, שלא יתבטל התמיד. Eles podem se obrigar, eles podem até dar knassot, multas para quem não aparece no minyan, para que o minyan não seja nunca cancelado. Então, se é um grupo pequeno, 10, 11 pessoas, numa cidadezinha afastada, que não tem de onde trazer gente, um pode obrigar o outro a participar. até dar multas. ואפילו לומדים שעל ידי זה יתבטלו מלימודם, כופים אותם שיבואו למניין, לזמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. E mesmo pessoas que a priori eles estão estudando, a função deles é estudar Torá dentro da comunidade, se está faltando gente para o minyan, se precisa completar o minyan, eles têm a obrigação de participar. Mesmo que eles vão estar abrindo mão do estudo para completar o minyan, tem uma regra que diz, que aparece na Gemara, zman Torá lechud, zman tefilá lechud. Torá e tefilá, não anula o outro, cada um tem o seu horário, cada um tem a sua função específica, e se nesse momento ele vai ter que parar de estudar a Torá para rezar, então é isso que tem que ser feito. Para que tenha um minyan, para que tenha um grupo de pessoas rezando junto, a pessoa vai ter que abrir mão do estudo de Torá dele para participar do minyan. Com isso nós acabamos esse siman, Bezrat Hashem, em breve começamos o próximo.